A isomeria espacial ela é muito mais importante isso, porque o que a gente vai perceber nas moléculas orgânicas que possuem estereoisomeria é que todos os arranjos espaciais, todas as quantidades de carbono, de átomos são idênticos. A conexão de um estereoisômero, de um grupo dentro da cadeia, é idêntico. O que vai acontecer é que, espacialmente, essas moléculas são diferentes. Perceba. Nesse caso aqui, o que eu tenho, eu apresentei para vocês, é que eu trouxe para vocês duas moléculas de uma substância que existe na natureza de forma abundante, principalmente nos sistemas vivos. Elas existem da forma conectada, dificilmente elas vão estar assim, tá? Mas elas existem na forma conectada, formando cadeias enormes de moléculas que nós chamamos de proteínas. Esses aqui são dois aminoácidos. Eles têm a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de oxigênio, de nitrogênio e hidrogênio. Se vocês contarem, eu vou ter 8 carbonos, eu vou ter 1, 3, 4, tem um hidrogênio aqui, metido a besta, escondido, e 5 hidrogênios, 4 e 5, 9. E um nitrogênio. Aqui é a mesma coisa. Agora, o que difere uma coisa da outra? É a forma com que esse nitrogênio está ligado a esse átomo de carbono, conectando essa carboxila a esse anel aromático. Se a gente notar, eu tenho aqui uma ligação em cunha, e essa ligação em cunha, ela está para fora do plano, para frente, na tua direção. E essa aqui está para trás do plano, se afastando de você. Se a gente observar bem, essas moléculas têm as mesmas características constitucionais, porém, espacialmente elas são diferentes. Quando a gente pega uma molécula dessa, uma diferença espacial, e a gente interage com o sistema vivo, o comportamento de cada uma aqui é muito diferente. Só para vocês terem uma ideia, todas as proteínas nos sistemas vivos são formadas unicamente por esse isômero L. Esse isômero D não participa de formação de proteína. Ah, Tadeu, não existe aminoácido D no nosso corpo? Existe. Porém, a função deles não é de criação de proteínas, eles têm uma outra função. Então, só para que vocês percebam que toda a vida nesse planeta foi direcionada, surgiu a partir de L aminoácidos. Será que se a gente tivesse a vida tivesse sido criada com D aminoácidos, a gente teria um outro tipo de comportamento? Esse tipo de fenômeno do mistério, que a gente ainda ninguém consegue saber por que existe esse tipo de fenômeno, né? As hélices do DNA, eles têm uma única direção, né? As galáxias, a mesma coisa. Os braços das galáxias também têm uma única direção. Ninguém consegue perceber isso, ninguém consegue entender a razão disso. Mas a consequência disso é essa beleza aqui, ó. Olha só, essa pena de pavão que é utilizada quando estiver eriçada na ave, ele faça uma persuasão a uma fêmea para que haja perpetuação da espécie. Essa cor fluorescente, ela é a consequência da união de vários aminoácidos que constituem esses filamentos aqui de pena. O interessante aqui dessa pena é que a gente tem aqui uma percepção de que há uma semelhança desse lado e desse outro. Não sei se vocês estão vendo aqui um corte. Ó, em vez de vocês... Olha aqui, ó, um corte aqui, onde um lado parece ser muito parecido com o outro, porém não é idêntico. Isso acontece no nosso corpo e a característica dada por esse fenômeno que existe dentro como consequência da estereoisomeria.
E a gente vai falar isso mais tarde, que é quiralidade. A estereoisomeria, ela vai ter como consequência um fenômeno que a gente chama de fenômeno óptico, que é desvio da luz plano polarizada. E, a partir dessa observação desse fenômeno, a gente consegue observar que algumas moléculas que possuem estas características têm como característica inconsequência o desvio dessa luz plano polarizada. E a esse fenômeno dessas moléculas associadas a esse fenômeno óptico a gente chama de moléculas quirais. Isso pode ser percebido, esse fenômeno, né, de que essa molécula constitucionalmente é idêntica a essa, porém espacialmente não é. A gente pode perceber, e se a gente for fazer um pequeno teste, pegar essa molécula aqui mentalmente e trazer aqui para cima, a gente vai ver que essa molécula não encaixa nessa perfeitamente. Enquanto esse grupo amino está para frente do plano do computador, essa aqui está para trás. Isso é uma característica que acontece, inclusive, no nosso corpo. O nosso corpo, assim como essa pena, ela parece ser idêntica, mas ela não é igual. O nosso corpo é a mesma coisa. A nossa mão esquerda jamais se sobrepõe à mão direita. Se você pegar a tua mão direita e tentar apertar a mão esquerda de uma pessoa, você não vai conseguir. Ela só tem um encaixe perfeito na outra mão direita que você vai apertar. E no caso da esquerda, a mesma coisa. Então isso quer dizer que as nossas mãos, elas também não são, apesar de constitucionalmente elas serem idênticas, espacialmente elas são diferentes. Isso é um bom exemplo para que a gente possa perceber as nossas porções de quiralidade. Nós somos quirais. Nós somos pessoas, nós somos seres, foi gerado em consequência a essa memória molecular, memória desse centro assimétrico que doa, produz o fenômeno de quiralidade nesse L aminoácido. As primeiras pessoas trabalharam para identificar, para entender esse fenômeno, foram alguns pesquisadores lá do século XIX, Pomalos, Nicole e Biot. Eles trabalharam, e Pasteur também, né? Eles trabalharam na avaliação, na realidade eles estavam preocupados com o fenômeno e não como motivo desse fenômeno. Avaliavam o quanto a luz polarizada, o que é a luz polarizada? Toda lâmpada que a gente acende, ela produz uma luz não polarizada, uma luz aleatória. Todos os campos eletromagnéticos estão apontados para todos os lados. Quando você coloca um polarizador na frente dessa luz monocromática, uma luz monocromática que tem apenas um comprimento de onda, essa luz que é aleatória passa a ter um sentido. Plano polarizada é uma luz que, quando ela bate, por exemplo, num vidro transparente, ela não passa pelo vidro, ela reflete. Então, ela é uma luz que facilmente manipulada por uma diferença de índice de refração. Mas existe uma característica muito interessante nesse aparelho que nós chamamos de polarímetro. No momento que a gente coloca uma substância aqui, que nós chamamos de substância quiral, o plano dessa luz polarizada ela é alterada. Essa luz, que naturalmente passaria direto e seria observada após o obturador aqui, quando a gente coloca algumas moléculas orgânicas que possuem características estereoisoméricas, esse plano, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui ou enxergar, esse plano é alterado. De forma se esse plano altera sua posição ao longo desse caminho, esse prisma que está aqui não vai deixar a luz passar, porque ela só passa na direção, nesse caso aqui, na direção vertical. Quando ela sai desse tubinho, ela está aqui, ó, na posição horizontal. Então ela não passa nesse. E aí o observador só vê um ponto escuro. A partir do momento em que
ele alinha ou torna paralelo esse sentido aqui do prisma com esse sentido aqui da onda eletromagnética, a luz passa e o observador consegue ver um sinal luminoso. Na realidade, o que acontece aqui com o observador? Ele está querendo, na realidade, ele está querendo observar que no momento em que ele alinha o sentido do prisma com da onda eletromagnética, ele quer anotar quanto foi esse movimento para a esquerda ou para a direita, tá? No caso, no sentido da visão dele. No momento em que ele desvia o sentido e a luz passa, ele anota esse valor. E aí esse valor é o valor de desvio da luz plano polarizada causado pela substância opticamente ativa que está dentro desse tubo, uma solução. Esses pesquisadores, eles começaram a observar que algumas substâncias orgânicas tinham essa característica de desviar o plano da luz plano polarizado. Kekulé, Van Toff e Lebel, que associaram bastante tempo de trabalho, de observação, essa característica de desvio da luz plano polarizada era causada pela parte constitucional dessas substâncias. E mais, eles observaram que essa atividade óptica estava relacionada à estrutura tetraédrica do carbono. Olha só que interessante. Isso é século XIX, gente. Mesmo que fosse século XX, todos os equipamentos espectroscópicos eles só começam a aparecer comercialmente ou até no âmbito de pesquisa na década de 40, na década de 50. Na década de 50, né, no pós-guerra. Mesmo assim, naquela época, eles já tinham a percepção tridimensional do átomo de carbono. Por isso que eu acho esses caras, Pasteur, Kekulé, enfim, esses caras são geniais. Tá? E a partir daí, eles começam a nomear e definir. E a nossa primeira definição é justamente o sentido em que esses giros lá no obturador do polarímetro, ele roda. Então, se ele roda para a direita, o número em graus, o valor em graus para a direita recebe um sinal positivo. Ou a letra D, Dzinho, e é chamado de destrógeno. No caso, se ele for para a esquerda, o número em graus que ele foi desviado recebe um sinalzinho negativo, ou a letrinha Lzinho, e é chamado de levógeno. O interessante dessas substâncias, se uma substância que possui, por exemplo, estereoisômero, se eles forem concorrentes, no caso daquele aminoácido, D e L aminoácido, um vai girar, vai rodar para a direita, o outro para a esquerda, um vai chamar destrógeno aminoácido, o outro levógeno aminoácido. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. No entanto, os valores, isso que é interessante, os valores em número, eles são idênticos. Os valores em módulo, eles são idênticos. Então, se um estereoisômero roda para a direita, destrógeno, ele vai ser, por exemplo, mais 12 graus. E se o estereoisômero concorrente a esse, ele vai obrigatoriamente girar o polarímetro para a esquerda e vai receber o sinalzinho de menos. Só que o valor vai ser idêntico ao seu isômero. Então, um vai ser mais 12 e o outro menos 12. Esses valores são hipotéticos aqui, tá? Então, isso que é interessante. Se eu tenho a mesma substância, porém espacialmente ela é diferente, se ela é um isômero constitucional, ela é também um isômero espacial, ela vai ser mais um valor numeral e o seu estereoisômero menos o seu valor numeral. A gente vai ver isso com mais detalhe aqui para frente, quando a gente for falar sobre detalhar esses estereoisômeros.